5 razões para não apoiar vagões reservados para mulheres. Primeira razão, nós somos maioria utilizando os transportes públicos. Só aqui no metrô de São Paulo, nós compomos 60% das passageiras. Então, se nós somos maioria, por que nós temos que estar confinados em um espaço reservado? Segundo, o vagão exclusivo, de uma certa forma, joga a responsabilidade do combate ao assédio sexual em espaços públicos nas nossas costas. É como se fosse um recado assim: se você quer evitar sofrer assédio sexual, use o vagão reservado. Só que o contrário disso é muito perigoso, que é como se quem por algum motivo não quer usar o vagão exclusivo estivesse se expondo ou não se importasse em sofrer essa violência. Terceira coisa, o vagão exclusivo por si só não impede a violência de acontecer, né? A gente sabe que o assédio sexual em espaços públicos, principalmente no transporte público, pode acontecer também nas plataformas, nos acessos das estações, enfim, ambientes de espera. E além disso, muitos desses vagões, eles operam só no horário de pico. E a chance de sofrer assédio sexual fora do horário de pico também é grande. A chance de a gente sofrer uma violência num espaço vazio, num vagão, num ônibus vazio é grande. Pelo menos o medo, ele é tão grande quanto. Quarto, vamos refletir quem são as mulheres que são aceitas nesses espaços exclusivos? Numa sociedade transfóbica, muitas mulheres trans são discriminadas quando tentam acessar espaços reservados. E, além de tudo, espaço segregado para mulheres é uma solução que não contempla todo mundo que sofre assédio sexual nos transportes públicos. É importante a gente lembrar que meninos, homens e pessoas não binárias também sofrem esse tipo de violência, com o agravante de que não conseguem denunciar pelo medo que o próprio machismo e a LGBTfobia implicam. Quinto, essa pode ser uma armadilha para que as empresas responsáveis pelos transportes públicos digam assim: olha, tá aqui seu espaço reservado, o problema é resolvido. Quando a gente sabe que não adianta você ter só o espaço segregado e, por exemplo, as pessoas que andam naquele transporte público não sabem como denunciar quando sofrem um assédio. Ou se elas tentam denunciar e são impedidas porque sofrem humilhação ou são questionadas. Então, vamos lembrar que a responsabilidade de enfrentar o assédio sexual nos espaços públicos não pode recair só sobre as nossas costas, de nós, pessoas que temos medo de ser vítima desse tipo de violência. A responsabilidade de enfrentar essa violência é de toda a sociedade, principalmente do Estado e das empresas de transporte público. E elas podem fazer muitas coisas: estruturar sistemas de denúncia de preferência integrados, treinar trabalhadores para saber lidar com os casos, as denúncias de assédio e principalmente acolher as pessoas que são vítimas, e também permitir a responsabilização das pessoas que praticam essa violência. E isso vai muito além da punição. Mas isso é o tópico para uma outra conversa.